Fala, curiosos e curiosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui no canal, eu sou Shadebug e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu nunca falei aqui pra vocês, né? Estou falando de Chaves. Por quê? Porque o Chaves voltou ao SBT depois de... Peraí, 2020... Pera. Chaves voltou ao SBT depois, eu acho, se eu não me engano, de 4, 5 anos fora do ar. E, bom, gente, esse retorno do Chaves começou... Eu não peguei, tá? O primeiro episódio do Chaves que foi lançado pelo SBT depois de tanto tempo, do retorno dele à tela, foi o episódio de Acapulco, onde a Chiquinha, o Kiko, o Chaves, seu Madruga, seu Barriga, a Bruxa do 71, toda a vila foi pra Acapulco, né? E é um episódio, gente, que eu acho super bonito, assim, eu acho bem legal a dinâmica do episódio, como o episódio foi feito. E eu acho bem legal o SBT trazer de volta algo que ficou no ar durante muitos anos, né? Durante muitas décadas. E eu acho bem coerente, assim, o SBT colocar de volta o Chaves e o Chapolin na sua grade de programação. Você pode estar se perguntando, mas Nayana, você nunca falou do Chaves? Calma, porque vocês nunca me pediram também. Mas, assim, ó, o Chaves, pra mim, ele representa muitas coisas, porque eu acho que uma geração inteira, pelo menos da minha época, né, ou das épocas passadas, tipo de 1995, de 1900 e alguma coisa, conheceu pelo menos uma obra do Chespirito, ou seja, do Roberto Gomes Bolaños. E eu acho bem criativo, né, bem coerente trazer essa obra de volta, pelo simples motivo de que é um legado que o Roberto Bolaños deixou. Inclusive eu sinto muita falta dele. Mas assim, ó, é um legado que vai ficar pra sempre e que as futuras gerações vão poder conhecer, né? Eu acho super legal. Bom, gente, o primeiro episódio que eu vi do Chaves, pelo menos no SBT, foi hoje, inclusive. Que foi o episódio, o De Jejum do Chaves. Que é onde o Chaves é convidado pelo seu Madruga pra comer na casa dele. Né? E também dá um monte de problemas, porque o Chaves quer perder o jejum, ou seja, ele quer se alimentar e não pode, devido ao fato de que esse episódio de jejum do Chaves dá maior confusão. Pelo simples fato de que o Kiko, ele ganha umas, como é que eu digo? Umas raquetes e bolinhas de ping-pong. E nisso rola uma grande confusão, porque eles começam a jogar ping-pong e tal, vai, vem. A Chiquinha vai lá comprar os ovos e depois quebra tudo. O seu Barriga dá o dinheiro e a Chiquinha vai lá comprar os ovos. O seu Madruga tenta fazer... Bom, primeiro a Chiquinha come os 6 ovos que o seu Madruga tinha deixado no cesto, né? Bom, ela comeu 13, do resto ela abriu pra ver se tinha pintinho dentro. Uma comédia. E daí... o Chaves vai lá... bom, a Chiquinha vai lá na venda pra tentar conseguir outros ovos, mas... bom, os ovos que ela consegue, o que acontece? O Kiko, como o Kiko está jogando ping-pong, ele acaba acertando os ovos. Por exemplo, a caixinha de... não a caixinha, um saco com ovos, né? E acaba quebrando tudo. E o Chaves, claro, fica muito triste com esse fato, né? Do Kiko, por acidente, ter quebrado os ovos. Então, assim... é um episódio super legal, mas também tem outra parte onde o Kiko ganha essas raquetes de ping-pong do professor Girafales, né? Tipo assim, do professor Linguiça e tal. Ele ganha essas raquetes, ele ganha as raquetes e as bolinhas. Mas como o Kiko não tem a mesa, a mesa de ping-pong, isso mostra como o Kiko é burro. Por quê? Porque o Nhonho falou pra ele... temos que conseguir a mesa, tá faltando a mesa, né, pra poder jogar. Tipo assim, já tinha raquete, já tinha as bolinhas, tá, só faltava a mesa. E daí, quando o
Nhonho fala, só falta a mesa, o Kiko olha dentro do pacotinho. Do pacotinho onde veio as bolinhas e as raquetes. E o Nhonho fala, Kiko, a mesa de ping-pong tem vários metros de comprimento. Ou seja, é uma mesa gigante, né, pra jogar ping-pong. Tá? E daí, eles têm a brilhante ideia... Bom, o Nhonho tem a brilhante ideia de fazer com que o professor Girafales dê ao Kiko a mesa, né? Porque o professor Linguiça já deu as bolinhas e as raquetes. Só falta a mesa, né? Bom, esse episódio é muito engraçado, porque antes disso tudo acontecer, o que acontece? O Seu Madruga... Bom, o episódio começa com o Chaves na porta da casa do Seu Madruga, esperando ele acordar pro de jejum. Porque o Seu Madruga convidou o Chaves para tomar café na casa dele. E nisso, a Chiquinha abre a porta, e quando a Chiquinha abre a porta, o Chaves cai pra trás. Né? E a Chiquinha pergunta, o que você tá fazendo aí, né? Tipo, o que tu tá fazendo aqui? E daí o Chaves explica que o Seu Madruga convidou ele pro de jejum no outro dia, mas ele tinha ido embora, daí ele optou em dormir perto da casa do Seu Madruga pra ele não ter desculpa nenhuma. Pelo menos foi assim que eu entendi. E daí a Chiquinha convida o Chaves, ó, vamos entrar, tal, vamos esperar e tal. E rola uma coisa que o Seu Madruga ainda está dormindo. Né? Tipo assim, o Chaves pergunta, o seu pai ronca sempre assim? E ela fala, não, só quando está dormindo. Né? Então, assim, é bem legal esse episódio. Eu particularmente gostei muito desse episódio, né? É muito top. Mas voltando à questão... Bom, a Chiquinha pergunta... Bom, o Chaves fala assim, seu pai ronca muito? A Chiquinha fala, não, só quando tá dormindo. E então ela pergunta, você ronca, Chaves? E o Chaves fala, não, eu nunca ronco. E daí a Chiquinha pergunta, como é que você sabe? E o Chaves fala, porque eu já fiz a prova fingindo que estou dormindo. Ou não, prestei atenção enquanto dormia. Desculpa, tá? Foi um erro. E o Chaves queria acordar o Seu Madruga de tanto quanto é jeito. Né, de tudo quanto era jeito. De tudo quanto era jeito. E não achava jeito pra acordar o cara. E de repente a Chiquinha tem a brilhante ideia. Tem a brilhante ideia de bater a panela. Né, de bater a panela, de bater tudo. E daí, quando começa... Ó, rola uma brincadeira que a Chiquinha faz com o Chaves. Que é assim... tipo, quer ver como meu pai dorme com toda tranquilidade? E quando... Eu achei muito engraçada essa brincadeira, por quê? Porque a Chiquinha fala assim, 6, 7, 8, 9, lockout. Ou seja, quando termina a conta, tipo, vai no lockout, o Seu Madruga simplesmente dorme. E daí, quando o Seu Madruga está lá no seu sono, a Chiquinha resolve bater panela pra acordar ele. E o Seu Madruga acorda meio lelé da cuca, ele fica tipo, quem me acordou, quem me acordou? E a Chiquinha fala, eu te acordei. E daí o Seu Madruga pergunta, que horas são? E daí a Chiquinha fala, não sei, deve ser umas 11 da manhã. E daí o que eu acho engraçado é que o Seu Madruga fala, e com que direito você me acorda às 11 da madrugada? Tipo assim, 11 horas é praticamente meio-dia, então, tipo, né? E daí a Chiquinha fala, você não lembra que você convidou o Chaves pro de jejum? E beleza. Tá, papo vai, papo vem. E daí, o Seu Madruga fala, tá, me lembrei, agora saiam que eu vou ter que me vestir. O que eu achei engraçado é que ele já dorme, tipo, ele bota uma camisola em cima da roupa dele. Então, ou seja, ele nem troca de roupa, ele simplesmente tira a roupa de cima, ou seja, o pijama, a camisola, e já tá com a roupa do dia. Tipo, né, como ele usa sempre aquela camiseta preta, calça jeans, aquele chapéu. É isso. E daí, no que a Chiquinha sai da casa dela, o Chaves fica todo ansioso, o Chaves fica todo sem paciência. Ele fala assim, por que o teu pai tá demorando? E daí a Chiquinha fala, como demorando? A gente acabou de sair. E daí o Nhonho chega. No que eles estão conversando ali, o Nhonho chega.
E daí a Chiquinha fala, nossa, chegou a multidão. E daí o Chaves fala, Nhonho, vem cá, vem cá, vem cá. Tipo, vem aqui, vem aqui. E daí o Nhonho solta vou lá pra cá, vou aí, o quê? A mesma distância de lá pra cá é daqui pra lá é de lá pra cá, venham pra cá vocês. Ou seja, eles teriam que ir até o Nhonho. E daí eles começam um jogo de adivinhações, né? Onde o Kiko também entra no meio. Então os quatro, eu ia dizer os três, mas os quatro ficam brincando de adivinhação o tempo todo. Mas aí rola meio que uma discussão e, claro, o Seu Madruga entra no meio e, claro, não podia faltar a famosa, o famoso bordão do Chaves. Que nem o seu pai, que não sei o que nem o Seu Madruga, não sei o que. Sempre que rola uma briga, ou ele termina, quando o Seu Madruga chega, ele termina de falar o nome do Seu Madruga ou alguma coisa referente ao Seu Madruga. Ou quando é com o professor Girafales, ele termina falando professor Linguiça ou Linguiça, alguma coisa parecida. E daí, o Seu Madruga pergunta o que você disse e ele falou a famosa frase, escapuliu. Né? E tá, beleza. Papo vai, papo vem. E o Seu Madruga fala assim, por isso que você vive apanhando. Ou seja, quando o Chaves faz uma gracinha, ele sempre acaba levando um teco. Né? Ou seja, ele sempre acaba apanhando, sempre acaba levando a culpa de tudo. E o Seu Madruga solta pra Chiquinha, aonde estão os ovos que eu coloquei na mesa? E daí a Chiquinha fala, o senhor botou ovo? Na verdade, esse negócio de adivinhação começa com uma simples brincadeira. Tipo, assim, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, começa assim. Acho que, se eu não me engano, é o tinteiro com tinta. Né? Não, é aquele... Quem é o filho do meu pai e da minha mãe não é meu irmão. E daí rola todo um auê. Por quê? Porque quando começa esse negócio de quem é o filho do meu pai, não é... Quem é o filho do meu pai e da minha mãe, não é meu irmão, começa todo um rolo. Porque daí começa no Kiko, porque daí o Nhonho pergunta pro Kiko. E daí depois o Kiko pergunta pro Chaves. E daí depois o Chaves pergunta pra Chiquinha. E esse quem é o filho do meu pai e da minha mãe não é meu irmão é a coisa mais simples. Porque, por exemplo, o Nhonho pergunta, quem é o filho do meu pai e da minha mãe não é meu irmão? Quem é o filho do meu papai e da minha mamãe e não é meu irmão? E daí o Kiko começa com as palhaçadas, porque como o Kiko é meio burro, né, ele fala, não sei quem é. Tipo, não, quem fala não sei quem é o Chaves, peraí. O Kiko fala, não sei. Ora, sou eu. Tipo, ele matou. Assim. Logo de cara, não foi tão fácil explicar pro Kiko. Porque como o Kiko é meio desligado, só na segunda explicação ele pegou. Daí, foram fazer pro Chaves essa brincadeira. E o Chaves entendeu de uma maneira errada. Porque o Kiko explicou da maneira errada. Porque o Kiko falou, quem é o filho do meu pai e da minha mãe não é meu irmão. E daí o Chaves fala, não sei. E daí o Kiko fala, pois é um nhonho. E daí o Chaves acaba pensando, quer dizer que a mãe do Kiko está casada com seu barriga. Ou seja, né, deu todo um bugão na cabeça do Chaves. E também tem outra, que daí eles vão fazer essa mesma brincadeira pra Chiquinha. E o Kiko vai fazer essa brincadeira com a Chiquinha. E daí a Chiquinha já matou. Tipo assim, quem é o filho do meu pai e da minha mãe, não é meu irmão. Tipo assim, o Kiko, todos eles são filhos únicos, né? Nenhum tem irmã. Ô, moto do caramba! Bom, a Chiquinha acaba matando essa brincadeira. Ou seja, quem é o filho do meu pai e da minha mãe, não é meu irmão. São todos filhos únicos. E então, quem não tem irmão acaba sendo, né, tipo... Por exemplo, o Kiko. Como o Kiko é filho único, então ele não tem nenhum irmão. E daí a Chiquinha acaba matando essa brincadeira. Ou seja, o Kiko chega nela,
faz um monte de... E a Chiquinha, como ela é esperta, como ela já matou, ela ficava você e você. Então o Kiko se irritou e soltou uma espera até eu terminar de dizer toda a adivinhação. Daí a Chiquinha fala, tá bom. E daí ele termina de explicar. E como a Chiquinha ele matou 2 coelhos com uma cajadada, ela já sabe a resposta. Ela já sabe que quem é o filho do meu pai e da minha mãe não é meu irmão, sou eu mesmo. Tipo, no quesito da coisa. Então ela já matou. Por exemplo, assim, ó. Quem é o filho do pai do Kiko e da mãe do Kiko e não é irmão do Kiko, é o Kiko mesmo. Então, tipo assim, eles já mataram a brincadeira. E daí, eles acabam discutindo. Discutindo vírgula, né? Porque daí o Nhonho fala, eu estava preparando outra adivinhação, mas como vocês são burros, eu não vou perder meu tempo. E o Kiko e o Chaves acabam fazendo uma suposta brincadeira com a Chiquinha e com todos eles, né, tanto com a Chiquinha quanto com o Nhonho, de perguntar quem é o mais burro. E daí o Chaves pergunta, Chiquinha, qual de nós dois é o mais inteligente, na verdade? E daí a Chiquinha solta mais inteligente ou menos burro? E daí o Chaves pergunta, dá no mesmo. E a Chiquinha fala que não, que o menos burro, que a pessoa inteligente é o inteligentão, sabe? Vamos dizer assim. Então, assim, daí o Chaves solta tá, medimos a inteligência entre eu e o Kiko, qual seria o resultado? Daí a Chiquinha solta uma frase, empate de 0. Ou seja, eles iam empatar na brincadeira. Só que daí a Chiquinha solta vocês não são tão burros quanto o Nhonho. E daí que rola toda a treta. E voltando nessa questão dos ovos, o Seu Madruga pergunta pra Chiquinha quantos ovos, onde estão os ovos que ele tinha colocado na mesa. E daí o Kiko fala, a Chiquinha fala assim, o senhor botou ovo? E ele fala, e daí o Kiko começa, bem que ele parece uma galinha. E daí nisso, o Seu Madruga acaba fazendo a mesma coisa que ele faz sempre com o Kiko, né? Em vez dele dar bater no Kiko, tipo bater de jeito, não. Ele faz a mesma coisa. Ele belisca o Kiko. E daí, quando ele vai ir pra trás, vamos supor, o Seu Madruga está aqui. Tipo assim, o Seu Madruga aqui. Vamos supor que eu seja o Seu Madruga. O Kiko está aqui. E daí, o Seu Madruga solta um beliscão no Kiko. E quando ele vai se virar pra trás, vamos dizer que a mãe dele tá aqui, né? A mãe do Kiko. E daí quando ele vira pra trás, ele dá de cara com a Dona Florinda. E a Dona Florinda, como ela é meio tonga, tonga não, mas eu diria como ela é burra, ela fala, continue. E daí o Seu Madruga, como o Seu Madruga adora levar um tabefe no meio da cara, ele simplesmente, tá bom, beleza. E belisca ele de novo. E acaba levando a famosa bolacha, aquele pá da Dona Florinda. Só que, se eu não me engano, ele não faz, se eu não me recordo, ou se eu me recordo, ele não faz a famosa cena de jogar o chapéu e pisar em cima, se eu não me engano. E daí a Chiquinha, ela fica pé da vida. E belisca o Kiko por várias vezes. E o Seu Madruga explicando, deixa que eu resolvo o que eu tenho pra resolver. Ah, beleza. E a Chiquinha fala pro Seu Madruga que ela tá lá pra defender ele e tal. E daí, no último beliscão, quem ela belisca é o professor Girafales, né? E claro, o professor Girafales, como ele é bem arredio, como a Dona Florinda, o Seu Madruga vai tentar explicar a parada pra ele, como é que funciona, e ele simplesmente solta cale já essa boca, e manda o Seu Madruga calar a boca por várias vezes. E daí o Seu Madruga, em vez de se impor, ele fala assim, você sabe o que eu faço quando alguém me manda... quando alguém grita comigo, e o professor linguista solta o que você faz? Daí ele fala, eu vou pra minha casa. E daí o Kiko... Bom, daí o Seu Madruga... Daí o professor linguiça chega no Kiko. Kiko! E ele, quê? Ele grita, tipo, quê?
Daí, como o professor linguista tá procurando a dona Florinda, ele pergunta, o seu Girafales pergunta: onde está sua mãe está em casa? E daí o Kiko solta a famosa frase dele, da parte de quem? Ele sempre fala isso. E daí eles acabam se encontrando, né? A dona Florinda e o seu Girafales, e acaba rolando todo aquele auê, né? Rola todo aquele auê, todo aquele negócio de se encontrar e tal. E é daí que o Kiko ganha aquelas bolinhas e raquetes que eu tinha mencionado antes. E daí, quando o seu Madruga vai lá fazer o de jejum do Chaves, ou seja, vai fazer o café para ele vai procurar os ovos na cesta e vê que tá vazio. Daí ele pergunta pra Chiquinha onde é que estão. E daí a Chiquinha fala... daí o seu Madruga... Daí a Chiquinha fala, os ovinhos? E daí o seu Madruga fala, sim, os ovos, onde é que estão? E daí a Chiquinha faz aquela famosa cena. Aham, aham, aham. E daí o seu Madruga questiona a Chiquinha, tipo, você comeu 6 ovos? Porque eram 6 que estavam lá dentro daquela cesta. Mas ela fala, não, só comi somente 3 e me fez mal. E é daí que eu tenho aqui, que eu tive que ir um pouco dar risada. Por quê? Porque daí a Chiquinha comeu só 3 ovos e fez mal pra ela. Só que daí o resto ela devia ter guardado. Mas não, ela abriu os ovos pra ver se tinha pintinho lá dentro. Vocês sabem disso, gente? E daí o Chaves estava lá escutando, né, a famosa conversa. E daí ele solta um: não seja boba, Chiquinha. Para ter ovos dentro, para ter pintinhos dentro dos ovos, você tem que primeiro chocá-los. E daí o seu Madruga solta um: não, Chaves, não. E o Chaves está ansioso pra comer, né? Ele quer comer. E daí ele pergunta: quando que eu vou dejejuar? E daí o seu Madruga fala: daí, não. E daí o Chaves fala: hoje você falou que ia me convidar pro de jejum. E daí o seu Madruga solta um: e daí, alguma vez eu já quebrei uma promessa? Não me responda. Ou seja, porque ele já sabe a resposta. Né? Só que daí rola todo um auê, porque a Chiquinha quer dar pro Chaves todas as economias dela pra ele poder comer. E daí eles acabam quebrando o cofrinho no pé do seu Madruga. Tá? E daí a Chiquinha vai lá comprar os ovos e tal. Só que daí ela fica encantada ao ver a famosa mesa, né? Do Nhonho. E daí eles começam a jogar ping-pong, né? Tipo, a Chiquinha chega assim, ai, que bonito, não sei o que. E daí o Kiko solta uma palhaçadinha, né? Do tipo, como ela é baixinha, ele solta um: pra você serve pra tênis. E daí o que acontece? A Chiquinha vai até a venda comprar os ovos e tal. E daí o Chaves vai pela porta. Tipo, espera, Chiquinha, seu pai mandou ir com você. E daí ele bate a cara no na mesa, né? E daí eles começam a jogar, né? Chamaram o Chaves pra jogar. Daí eles começam a jogar. E é daí que vem a graça, porque daí eles começam a jogar. E daí, enquanto eles estão jogando, o Nhunho acaba levando uma bolada no meio da retaguarda, né? Pra não dizer outra coisa. E daí o Chaves acaba sendo expulso pelo próprio juiz, ou seja, pelo próprio Nhunho, do jogo, porque o Nhunho levou uma bolada pela retaguarda. E nisso aí, o Nhonho resolve jogar com o Kiko ping-pong. Mas daí ele acaba levando uma bolada bem no meio da cara. E também eles acabam brigando.
o Nhonho e o Kiko. Daí um corre atrás do outro, um corre atrás do outro. E isso me mostra como o Chaves é meio burro. Por quê? Não meio burro, ele é esperto, mas dessa vez ele foi muito malvado. Porque ele simplesmente saiu do barril dele, que ele estava dentro do barril, e começou a perder as bolinhas do Kiko. Só que no meio disso, quando ele tá meio que perdendo as bolinhas do Kiko, ele acaba, por acidente, acertando um dos ovos que a Chiquinha acabou de comprar. Mas tinha mais na cesta. Mas, voltando nessa questão das bolinhas, o Chaves começa a perder as bolinhas do Kiko e acaba dando uma raquetada nos ovos. Nos ovos que tinham apenas um. Né? E daí, a Chiquinha quer ajudar o Chaves a perder as bolas. Mas sobra pro Chaves esse trabalho de perder as bolinhas, porque daí a Chiquinha vai dar os ovos pro Seu Madruga fazer o café do Chavinho. Mas o Chaves não consegue tomar café, por quê? Porque os ovos que a Chiquinha foi comprar estavam podres, né? Estavam estragados e tal. E daí o dono da venda só cobrou metade do preço. Ou seja, quando alguém te cobra só metade do preço daquela coisa, ou daquele objeto, ou daquela comida, pode ter certeza que tem alguma coisa ali. Alguma coisa estragada, alguma coisa, né? Beleza. E daí, quando o Seu Madruga descobre que os ovos estão estragados, ele resolve o quê? Reclamar com o dono da venda. Só que quando ele tá indo, assim, rola toda uma confusão. Né? Toda uma confusão. E daí, o que acontece? Rola uma guerra de ovos, né? Por exemplo, assim... O Seu Madruga é o único que se escapa, por enquanto. Por quê? Porque ele viu aquilo que estava acontecendo e ele simplesmente pegou e foda-se e foi seguir o caminho dele, né, para dar uma reclamação com o dono da venda. E provavelmente essa reclamação deu um auê. Mas daí depois, o que acontece? O Chaves descobre que, tipo assim, o Chaves vai jogar ping-pong e ele pensa: estão cheios das mesmas coisas que os ovos. E daí a Chiquinha fala que aquilo que ele jogou não era uma bola, e sim um ovo. Né? E o que eu acho engraçado desse jogo de ping-pong deles é o seguinte, que teve muita trapaça no meio, sabe? Teve muita trapaça, tanto do Kiko quanto do Chaves. Teve a maior trapaça. Tipo assim, ele não... O Kiko desistiu de jogar porque ele pensou na cabecinha dele que o Chaves estava querendo fazer trapaça. Ou seja, dar um jeito de se dar bem sem, né? Sem fazer o que era certo. Né? Tipo, fazer trambiqueiragem, sabe? É tipo isso. E o Kiko acaba ficando pé da vida porque ele pensa que o Chaves está querendo roubar no jogo de ping-pong. E ele simplesmente decide não jogar mais e tá pouco se fudendo, não tá nem preocupado, tá nem aí. E ó, mete o pé. E daí a Chiquinha e o Chaves começam a jogar. Né? E é daí que vem a coisa. Porque daí o Chaves descobre que os ovos estão estragados. E é daí que começa toda uma confusão. Por causa dos ovos. Pelo simples fato de que quando o Chaves descobre que os ovos estão estragados, ele pensa que estragou a comida dele. Bom, antes de começar essa guerra de ovos, daí que vem um problema. Porque daí quando o Chaves foi catar a bolinha, em vez de ser uma bolinha, ele tacou um ovo. Né? E daí, no meio que eles estão brigando e se tacando ovos podres, o que acontece? Um desses ovos vai acertar o professor Girafales.
E daí o professor Girafales diz, tinha que ser o Chaves mesmo. E daí a Chiquinha solta um, não fique bravo com o Chaves. Ele simplesmente pegou um ovo no pacote e fez assim, e acabou acertando no Kiko. E o X da questão é... O X da questão é o seguinte. O Seu Madruga, quando o Seu Madruga está voltando... Bom, antes de eu ir para essa parte, eu vou esclarecer uma coisa. Também temos uma coisa que quando o professor Linguiça volta pra vila, porque ele tinha ido ver a Dona Florinda, depois ele foi embora. E daí ele volta porque eu acho que ou ele esqueceu o chapéu, alguma coisa parecida. Não, mas ele não tava de chapéu. Ah, tava sim, tava de chapéu. E quando o professor Girafales volta pra vila, o que acontece? Ele vai procurar a Dona Florinda e o Kiko solta um, minha mãe não tá em casa. E daí o professor Linguiça fica meio assim, Kiko, não diga mentiras, né? Tipo, não minta. Alguns minutos, sua mãe me deixou ali na esquina, então não faz nem meia hora que ela voltou. E daí o Kiko acaba explicando de uma maneira bem entendível, ou um pouco engraçada, que tipo, ah, não, sim, logo depois ela saiu caçando. E daí, como o professor Girafales não entendeu, ele fala que daí ele saiu caçando. Daí o professor Girafales, ah, tá, entendi, alguma pulga? Ele solta um não, daí o Chaves solta um não, alguma madruga. E daí o professor Girafales acaba captando a briga nova e tal. E também temos uma outra parte nesse episódio, onde como o Kiko ganha as raquetes de ping-pong, ele resolve pedir pro professor Girafales uma mesa de ping-pong. Mas, né, provavelmente o professor Girafales diz que não, e o Kiko acaba ficando muito triste, né, e a Dona Florinda assim, por favor, tesouro, além do professor Girafales ter feito a gentileza de ter te dado as bolinhas de ping-pong, você ainda exige que ele lhe compre uma mesa? E daí ele fala que sim, porque se ele não tem uma mesa de ping-pong, como é que ele vai jogar ping-pong? E daí o Nhonho acaba tendo uma grande ideia de emprestar a mesa de ping-pong pro Kiko, né, e tal, e fala com o pai dele para trazer. Mas, o que acontece? Enquanto a Dona Florinda está levando o professor Girafales lá na esquina, rola uma coisa, o professor não, obrigada, tá, a gente, eu me perdi aqui, me desculpa. Daí o que acontece? O Kiko acaba ganhando a mesa emprestada, e eles acabam jogando ping-pong. E tem mais uma cena, também nesse episódio, onde o Seu Barriga e o Seu Madruga estão discutindo. Discutindo porque o Seu Madruga não quer pagar o aluguel de jeito nenhum, porque esse cara é muito vagabundo, ele sempre acha alguma coisa para se escapar do aluguel. E também o Seu Barriga acaba descobrindo que os ovos que se quebraram iam ser o café da manhã do Chavinho. Mas uma coisa que eu fico intrigada é que o Seu Barriga, ele depende do aluguel dessas casas, né? Pelo que eu pude entender. Então o Seu Madruga solta um bem que você podia trabalhar, não? Que a única entrada que ele tem são os aluguéis das casas, ou seja, das casas da vila. Ou seja, se ninguém pagar, eu acho que ele não vai ter como se sustentar. Mas uma coisa que eu me pergunto, como é que um cara depende de aluguel?
Um cara daquele, ó, pensa comigo, um cara daquele que é dono de uma vila, de um cortiço, né? Ia brigar apenas, deixa eu ver, a Dona Florinda, o Kiko, o Seu Madruga, a Chiquinha e o Chaves. E mais algumas pessoas, assim, que aparecem lá de vez em quando. Mas de principal são só essas 5 pessoas, né? Então como é que o cara... Então como é que o cara se sustenta se ninguém pagar? Não sustenta, pô. Então eu descobri uma coisa, o Seu Barriga, ele não trabalha, só pode. E também tem mais uma. Que daí o Seu Madruga acaba explicando que como ele levou uma cacetada da Dona Florinda, ele tá com a cara rasgada, né? E o seu Barriga acaba explicando que, tipo assim, que ele lamenta de ter que tenham batido no Seu Madruga, mas isso não tem nada a ver com aluguel, entendeu? Isso é tipo, dane-se, não tem nada a ver com aluguel. Mas voltando na questão dos ovos, aqui. E é aí que a gente descobre que daí o Seu Madruga, o seu barriga, tô com o seu madruga na cabeça. O Seu Barriga, ele dá dinheiro porque ele acaba entendendo, peraí, ele acaba captando, né, entendendo a situação que os ovos que se quebraram iam ser o café da manhã do Chaves, e o Seu Madruga fala, e o meu da semana toda. Então, para repor os ovos quebrados, ele acaba dando pra Chiquinha dinheiro para comprar os ovos. E daí eles começam a fazer um monte de gracinha com o seu barriga. E o Seu Barriga solta vai comprar logo esses ovos antes que eu me arrependa. E, como eu falei, o Kiko dá uma raquetada nos ovos. E daí depois a Chiquinha... Bom... a Chiquinha acaba dando o cofrinho dela pra comprar os ovos pro Chaves. Mas o que eu achei engraçado foi quando o Chaves foi quebrar o cofrinho da Chiquinha, ele acaba acertando no pé do Seu Madruga. E o Chaves acaba falando, anda logo que eu tô com fome. E o Seu Madruga acaba soltando um... Ora, o que é isso, Chaves? Tá morrendo de fome? Será que não pode aguentar nem mais um minuto? E daí o Chaves fala, é que faz anos que eu tô aguentando, ou seja, tem anos que ele tá se aguentando de fome. Mas voltando na questão da Guerra dos Ovos, o que acontece? Quando o Seu Madruga volta, ele acaba por acidente dando, tipo assim, ele foi se defender e acabou dando uma, tipo, com a panela, né, que ele tinha na mão, ele foi se defender e acabou dando com os ovos na cabeça da Dona Florinda. E a Dona Florinda, claro, fica puta da cara, tipo, ela fica pé da vida, ela fica putaça e fala pro Seu Madruga bem assim, agora você vai ver. E daí, a Dona Florinda, ela acaba levando uma raquetada na mão. E daí, quando a Dona Florinda vai pra bater no Seu Madruga, ela acaba batendo no Seu Madruga, mas o Seu Madruga, como o Seu Madruga tá com a raquete na mão, ele acaba batendo na cara do Kiko. E também tem outra cena onde o Chaves e a Chiquinha estão lá na casa do Seu Madruga, que o Chaves fala pro Seu Madruga, você pode me devolver a bolinha? Só que daí, como o Seu Madruga levou, acho que uma bolada, acho, na cabeça, alguma coisa assim, ele acaba soltando a bolinha pela boca. Né? E o Chaves acaba dizendo, seu pai solta ovo pela boca. Daí a Chiquinha acaba explicando que não, que aquilo não é uma bola, e sim... que aquilo não é um ovo, e sim uma bolinha de ping-pong. E também tem outra parte que eu achei super engraçada, que no meio desse episódio inteiro, o Chaves ele só pensa em comer. Por exemplo, o Kiko mostra as bolinhas, o Kiko mostra as bolinhas novas, e o Chaves fala, não quebrou o ovo que deixou cair.
né? Tipo, ele já tava pensando na comida. E daí, quando o Kiko mostra a raquete de ping-pong, o Chaves fala: o que é de chocolate? Então, ou seja, ele só pensa em comer. E quando o Nhonho se refere à mesa de ping-pong, o Chaves pergunta: e nós vamos comer? Então, bom, voltando a essa questão da guerra de ovos e de tudo que aconteceu, o Seu Madruga, o primeiro tapa que ele levou foi da Dona Florinda quando ele beliscou o Kiko. Mas o X da questão é nos últimos minutos do episódio. Por quê? Porque daí o Seu Madruga... Tipo, a Dona Florinda corre atrás do Seu Madruga de tudo quanto é jeito e acaba dando nele com a panela. Ou seja, ele apanha com a própria panela, tá? Tipo, ela pega a panela da mão dele, ó. Pá, pá, pá. E a Chiquinha solta um cuidado, ela também é atrás de você. Quando vê pá, 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 pá. O episódio todo. E daí no final do episódio, tá? No final do episódio, a Chiquinha tá lá chorando e o seu Girafales, ele simplesmente fala pra Chiquinha se acalmar, porque a comoção, né? Ou seja, o tabefe já... a surra já tá passando. E a Chiquinha fala que não, que ele tá desmaiado e tal. E daí o Seu Madruga fala que... O Seu Girafales fala que não, que ele está simplesmente dormindo e que é bom não fazer nenhum ruído, né? Ou seja, não fazer barulho, não faz barulho, não faz nenhum ruído. E o professor Girafales fala que é bom deixar o Seu Madruga assim até amanhã. Ou seja, que é bom deixar ele ali pra ele dormir. E, bom, no final do episódio, o Seu Girafales vai pra casa, né? O professor Girafales, ele vai pra casa. E a Chiquinha vê que ainda o Chaves está ali, sentado no mesmo lugar. E daí a Chiquinha fala: o que você tá fazendo? Chavinho, o que você tá fazendo aí? E o Chaves solta esperando seu pai acordar pra me convidar pro café da manhã. Ou seja, resumo do episódio. Era pra ser o café da manhã do Chavinho, mas não, na verdade o nome do episódio é o de jejum do Chaves, que não acontece. O que eu acho muito injusto, porque toda vez que o Chaves tenta comer, alguma coisa de errado. Nesse episódio, o que aconteceu? O Seu Madruga estava tentando dar o café da manhã pro Chaves, né? Ou seja, fazer ele comer alguma coisa, sair do de jejum e tal. Pá, 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 pá. E o que eu acho engraçado desse episódio é que também, nas primeiras partes do episódio, também temos uma cena onde perguntam, onde o Chaves fala que hoje ele vai jejuar com ovo mexido. E o Nhonho fala: ah, e o que tem isso? Eu jejuei 3. E a Chiquinha solta 3 ovos, é? E você ainda comeu costeleta de porco com verdura? E o Nhonho solta: sim, é isso que eu como antes de cada refeição. E daí o Chaves solta: por isso que você tá tão gordo assim. Quando você for trabalhar na televisão, vai ter que trabalhar em 5 canais ao mesmo tempo. E daí o Nhonho diz: você está com inveja porque eu sozinho comi 3 ovos. E daí eles começam a se perguntar. O Nhonho pergunta pro Chaves: quantos ovos você pode comer em jejum? E o Chaves solta: 4. Daí o Nhonho fala: errado, apenas 1, porque quando você come o primeiro já não está mais em jejum. E daí fazem essa mesma pergunta pro Kiko. Só que o Kiko, ele fala assim: eu como 7, né? E daí o Chaves fala: se tivesse dito 4, então eu te pegava. E é daí que começa o jogo de adivinhação. É bem nessa cena. E o que eu achei no episódio? Eu achei muito injusto pra começo de conversa, porque sempre que o Chaves tenta comer, ele não consegue, né? Mas o que eu achei do retorno do Chaves? Bom, eu já resumi mais ou menos o episódio que eu assisti hoje, mas o primeiro episódio a ser lançado do Chaves, pelo menos no SBT, neste ano de 2026, se eu não me engano, é o episódio de Acapulco que eu não pude pegar, né? Ou seja, que eu não pude assistir. Bom, e o que eu achei desse retorno do Chaves ao SBT? Vamos lá. O que eu achei desse retorno foi um retorno bem justo, na minha opinião. Foi um retorno que vai dar para
para essa geração que está vindo, se o SBT manter o Chaves na sua grade de programação, vai dar para as crianças também pegarem. E vai dar para os fãs do Chaves, assim como eu, da turma do Chaves, né, de toda a turma, Chapolin e tal. Vai dar para nós, fãs do Chaves, matar um pouco a saudade sem ter que precisar da tela. Então eu achei super justo o SBT ter trazido o Chaves de volta ao SBT. Bom, eu espero que o SBT não tire o Chaves da grade de programação, né? É o que eu espero. Por quê? Porque o SBT já tentou trazer o Chaves, acho que umas 2, 3 vezes de volta, né? Tanto Chaves quanto Chapolin, mas como eles esperam que as pessoas ficam eu acho que eles pensam, eu acho que elas têm que ficar sentadas assistindo Chaves. Mas o que acontece? Quando o SBT tentou trazer o Chaves de volta, eu acho que foi em 2022 e 2023, se eu não me engano, não teve toda essa repercussão que o SBT esperava. Então eles optaram em quê? Vamos encurtar o Chaves ou retirar. E eles optaram em retirar, né, o Chaves da grade de programação. Chaves, Chapolin, porque já colocaram o Chaves, vamos ver, de noite, né, passando na TV. E depois do programa do Ratinho, pelo menos nesses anos assim, tipo 2023, 2022, por aí, optaram em colocar, se eu não me engano, o Chapolin depois do programa do Ratinho. Mas não teve todo esse êxito que eles esperavam. Mas daí eles optaram em tirar o Chaves da grade de programação naquele ano. Mas agora eles estão retornando com o Chaves na grade de programação. E eu espero que o SBT mantenha, tá? Eu achei super justo eles trazerem o Chaves de volta, porque vai dar pra nós que somos fãs do Chespirito, do Roberto Bolanhos, de toda essa turma, vai dar pra nós matar um pouco da saudade quando for possível, e vai dar também para as futuras gerações conhecerem a obra do Roberto Bolanhos. Tá? Eu achei super válido, na minha opinião, mas será que o SBT irá manter o Chaves na grade de programação? Não sei. Talvez sim, talvez não. Eu espero que sim, porque eu tô cansada desse ioiô do SBT, tá? De tentar trazer o Chaves de volta e depois tira, e depois bota, depois tira, bota, depois tira. Deu! Tipo, eu penso assim, quer tirar, tira. Quer botar, bota. Então, assim, isso que tá me irritando. Eu espero que o SBT pare com esse negócio, né, de, tipo, trazer o Chaves e Chapolin de volta e depois querer retirar, tá? Eu acho que, assim, se eles querem trazer o Chaves de volta, o Chaves e o Chapolin, o que eu acho super justo, trazer os dois de volta, ótimo, acho super justo. Mas o que eu não acho justo é eles querer tirar depois. Tá? E eu acho que botam assim num horário que preste o Chaves para todos os fãs de Chaves poder acompanhar, né? Tanto Chaves e tanto Chapolin. Bom, o retorno do Chaves no SBT foi, se eu não me engano... Bom, o retorno do Chaves eu não sei exatamente o dia que foi, porque eu não vi. Mas eu sei muito bem que o primeiro episódio a ser lançado do Chaves... Não, o primeiro episódio a ser retornado do Chaves no SBT foi o episódio de Acapulco. E eu acho super válido, eu acho que o SBT acertou em cheio, porque as futuras gerações têm que conhecer essa obra, sabe? Não ficar só entre nós, que somos fãs há muito tempo, mas também as futuras gerações têm que conhecer para ver se vão gostar ou não. Achei super justo, espero que o SBT mantenha. Bom, eu fiquei muito ansiosa quando eu descobri que o Chaves ia voltar ao SBT. Né? E eu espero que o SBT bote o Chaves num horário bom, sabe? E também prolongue as programações do Chaves. Ou seja, prolonga um pouco o Chaves, depois do Chapolin e vice-versa. Nota para esse primeiro episódio do Chaves, como foi o primeiro que eu vi, eu vou dar um 6 de 10. Tá? Eu achei super válido essa volta do Chaves depois de muito tempo. Eu espero que o SBT mantenha e que dessa vez o Chaves venha pra ficar.
Não só pra ficar um dia, 2 dias, 3 dias, não, que venha pra ficar de vez. Mas dependendo da audiência, né? Porque da última vez foi um completo fracasso, né? Então, na verdade, eu acho que o SBT tem que maneirar nos horários, tem que ver os horários bem certinho pra colocar o Chaves, né? E eu espero que dessa vez o Chaves venha ao SBT pra ficar. Eu achei ótimo essa volta do Chaves. Bom, este é o vídeo, pessoal. Essa é a minha análise do retorno do Chaves. E pra esse retorno eu dou um 6 de... eu dou um 10 de 10. Tá? 9 de 10, alguma coisa assim. Tá? Eu achei super válido, super apoio, e hoje foi o primeiro dia que eu vi o Chaves no SBT depois de muito tempo. Tá, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso trazer o Foi Sem Querer Querendo Chespirito, que é uma adaptação ou talvez uma releitura. É tipo como se fosse um filme, tecnicamente, do retorno não, desculpa. É como se fosse um filme, tecnicamente, da vida do Roberto Gomes Bolaños, né? Tanto o que ele criou primeiro, né? Qual foi o seu primeiro personagem a ser criado, até o Chaves. Se vocês quiserem, eu posso trazer isso no próximo vídeo. Mas esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. E é isso. Tchau!